Então, pessoal, dentro de uma propriedade assim de rural, a gente precisa de muitas habilidades, né? A gente precisa saber vender, a gente precisa saber gerir pessoas, a gente precisa saber de contabilidade, de custos. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hugo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Hoje vamos falar aí de um assunto um pouco diferente. Quando a gente vai empreender, né? E na roça não é diferente, a gente tem muitos desafios pela frente, né? E em determinados momentos, diante desses desafios, a gente tem aquela vontade de desistir, né? E eu vou dividir com vocês aí o que eu tenho passado aqui e vamos aí conversar sobre essas questões, certo? Então, deixa seu like aí, compartilha para não perder os próximos vídeos, toca no sininho e vamos lá pro vídeo, hein? Então, pessoal, vou aproveitar aqui a nossa conversa e vou dando uma volta aqui no nosso plantio, dar uma mostrada para vocês aqui como é que tá. Hoje uma banana aqui caiu. Essa época, pessoal, de vento, acho que tem vento no país inteiro essa época. Isso é bem normal de acontecer, então às vezes é bom escorar as bananas, né? Bom, galera, quem acompanha sabe aí que eu sou uma pessoa que saiu da cidade. Faz 3 anos que eu vim aí para a área rural e já mexo com agrofloresta tem uns 5 anos, certo? É, E então, como é um negócio novo, né? A gente, querendo ou não, é um negócio porque tenta tirar renda disso aqui. A gente encontra certos desafios, né? E por ser da cidade, não tem problema nenhum em falar isso. Um desafio grande para mim é a mão de obra. Eu mesmo não tenho o mesmo pique de fazer o trabalho braçal como muita gente da roça tem, e às vezes não tem a mesma técnica, né? Então, esse é um desafio grande aí, e sempre que eu tenho que trocar de funcionário, de colaborador, que eu fico sem colaborador, é sempre um baita desafio, né? E é, essa aqui é a primeira área que a gente plantou antes de eu vir morar aqui. Essa área eu plantei praticamente sozinho mesmo. Um amigo ou outro vinha de vez em quando ajudar. E eu não morava aqui, então a manutenção era baixa e a gente pode ver que ela tem alguns defeitos, digamos, né? Os eucaliptos não ficaram, tem a questão das formigas, aqui tem muito mais formiga. Então foi um baita aprendizado, né? A gente tem solo exposto exatamente porque não tem planta suficiente produtora de biomassa, mesmo ele já tendo alguns anos. Esse plantio foi sem adubo, certo? Então isso também é uma coisa que dificulta muito plantar. Eu sei que hoje em dia muita gente fala de plantar sem adubo, mas se a gente quer ter renda e produção, logo de cara e pega uma área degradada, isso é muito difícil de viabilizar, certo? Plantar o plantio sem adubo. Então, esse foi um dos primeiros desafios aí. Em pouco tempo eu consegui funcionários, né, pagando sempre diária. Eu nunca tive condições de pagar, de assinar carteira ainda. E a gente veio para esse plantio aqui. Então, esse plantio, apesar de ser mais novo do que aquele plantio lá, ele está melhor desenvolvido. A gente tem espécies que estão muito bem nele. Então tem limão produzindo já, que é uma planta super exigente. As bananas estão bem. Já está um plantio razoavelmente melhor. Mas ainda foi feita uma adubação leve. O uso de água também foi pequeno. Eu achava que conseguia viabilizar
com pouca água e eu ainda não tinha técnica suficiente para isso, né? Então, eu estou muito satisfeito com o resultado dele, mas a gente, nos nossos novos plantios, eles estão melhores. Outras pessoas vieram me ajudar aqui. Então, na época que eu estava plantando essa área aqui mesmo, estava com o Gilmar aqui, que era um funcionário que pegava diária aqui sempre. Gilmar saiu, veio o João, que era o irmão do Gilmar. Com o tempo saiu também e eu voltei a ficar sozinho. E nesses momentos a gente pensa em desistir, né, do plantio, ou né, mesmo que você não chegue a pensar em desistir, você vê as dificuldades e isso te desafia, né, a continuar. E o que eu quero dizer para vocês é que se você tiver numa situação dessa, se você tem dificuldades tanto financeiras, seja de qualquer ordem, para continuar, não desista. Se é isso que você quer mesmo, não desista. Por quê? Porque quando a gente está num caminho certo, um caminho do bem, e a gente se dedica, a gente corre atrás, a gente dá um jeito. Seja qual for o desafio, a gente vai dar um jeito. Então, recentemente, um outro parceiro meu, que é o Gustavo, ele está com outros projetos e passou a vir aqui menos vezes. E o Gustavo me ensinou muito, então o Gustavo realmente me ajudou muito no plantio trabalhando, mas também me ensinou, então tive um aprendizado grande com o Gustavo. E ele tá vindo, não tá podendo quase vir aqui mais, né, trabalhar. Eu já tava achando difícil viabilizar sozinho, né, ainda mais que agora a gente tem mais áreas de plantio. Mas para vocês verem como é que são as coisas, né? Eu querendo fazer uma cerca aqui para os cachorros, achei outro funcionário e estou muito satisfeito com ele, o Djalma. E o Djalma tá me dando essa força aí. Não é da agrofloresta, mas é uma pessoa muito boa de trabalho aí na roça. Então, as coisas vão acontecendo, né, pessoal? Em determinados momentos de dificuldade financeira também surgiram compradores de produtos meus e eu consegui viabilizar os produtos. Eu tô com a banana desidratada agora e isso tá me dando renda. Então agradeço o pessoal da Pratique Movimento aqui também, que é a academia aqui da cidade que tá me ajudando aí. Né? O pessoal adora o nosso produto, a nossa banana passa e eu tô me organizando, né? Que só tenho quatro meses produzindo essa banana para atender eles de forma perfeita, não deixar faltar produto e já partir para conseguir outros locais. Então, assim, continuem perseverando, porque realmente, ainda mais quando a gente vai para uma atividade nova, uma atividade que a gente não conhece, realmente são muitos desafios. Mas busquem, continuem lutando, viu? Então, essa, como eu estava falando, essa área aqui, em determinados momentos eu fiquei sozinho, então a gente tem alguns problemas, mas ela já tá outra coisa, né? Aqui vem coelho, raposa, seriema. A gente olha pela imagem de satélite já é outra coisa, já tá em cara de floresta, né? Então, aqui já melhorou razoável o nosso plantio. Mas vocês vão ver agora a parte quando o Gustavo chegou, que a gente começou a usar o feijão de porco, que a gente começou a adubar melhor as plantas. Então, não ser tão radical nessa questão dos insumos, né? É, é preciso muito conhecimento para usar esses insumos, para fazer o plantio sem insumos, na verdade. E muito se fala na internet, né, no plantio sem insumos, eu tenho experiência e tudo mais. Não é fácil, nem todo mundo tem o conhecimento e a prática que o Ernest tem, na verdade quase ninguém tem. Então, às vezes o que o Ernest viabiliza, a gente não consegue viabilizar, certo? Mas vamos lá para a área nova que vocês vão ver a cara que tá. Bom, pessoal, essa é a área nova. A área que a gente plantou nas últimas chuvas, na verdade. Não é a mais nova, porque a gente já fez um plantio ali na seca, ali, que eu vou mostrar para vocês. E, então, esse plantio aqui ainda não fez um ano. Na verdade, ele tem 10 meses.
Olha o tamanho que tá esses eucaliptos. Inclusive eu vou fazer um vídeo para falar disso. A diferença que faz um eucalipto adubado com um eucalipto sem adubo. Eu sempre plantei eucalipto aqui sem adubo e com um pouquinho de esterco, um pouquinho de adubo, um pouquinho de sumo para a gente dar aquele start. Olha o tamanho que esses eucaliptos estão. Esse aqui é um eucalipto citriodora, que teoricamente ele cresce mais devagar, mas ele tá enorme. Ó, já tem aí os seus 3 metros e pouco. Já já a gente está fazendo a cabeça. No final da chuva, provavelmente a gente já poda ele para ficar com 4 metros. Inclusive, isso é uma nova diretriz aí dos mestres aí, né? Do Ernest, do Fernando, do Rômulo. O pessoal tá trabalhando com uma altura mais baixa nos eucaliptos. Acho que tanto para facilitar o manejo, como também o Ernest tem falado que tem visto benefícios em diminuir o extrato emergente, né? As árvores mais altas não serem tão altas assim, deixa o plantio mais úmido, né? Você deixa os extratos, né? Então as plantas de extrato alto, que são o abacate, a manga, eles mais próximos dos emergentes, você não tem tanta perda de umidade e além de outros benefícios aí entre essas plantas. Então olha o vigor que a gente tem nesse plantio aqui, certo? Aqui outra coisa que a gente trabalhou aqui de diferente foi variedades melhoradas. Então a gente tem um mamão aqui que eu vou ficar devendo o nome, mas é um mamão híbrido, um mamão melhorado, um mamão muda comprado em viveiro, né? Provavelmente uma variedade criada pela Embrapa e a gente está com uma produção muito boa de mamão, sendo que a nossa região não é produtora de mamão, né? A gente está muito alto, 900 metros. Então, agora a novidade da vez é que eu estou fazendo um curso de adubação, um curso de análise de solo, adubação, tudo mais com o Felipe Caltabiano. Qualquer hora eu quero marcar uma conversa com ele aqui. Se vocês tiverem interesse, deixa aí no comentário, que aí eu vou atrás dele, mostrar para ele, né, que o pessoal quer ouvir, quer saber sobre o trabalho dele, que é exatamente para a gente dar esse start. A ideia não é depender de insumo, pessoal. A ideia não é depender de insumo, principalmente de insumo que destrói o meio ambiente, né? Então, insumos de mineração, a gente não quer depender disso. Então, eu troquei o iorim pela farinha de ossos também por isso, porque a farinha de ossos é um rejeito da indústria, né? Então, a carne bovina, né, depois que é produzida, a farinha de ossos pode ser feita ali. E a gente sabe que as pessoas não vão deixar de consumir e vai da opinião de cada um, mas eu acredito que nem devam deixar de consumir carne vermelha assim. Né? A gente deveria ter uma produção de carne vermelha em meio a ambientes como esse, aí sim a gente teria uma produção sustentável. Mas de toda forma é um rejeito que está aí, a farinha de ossos é muito melhor do que o iorim, que destrói o nosso habitat natural, né? Que é fruto de mineração. Então tem que minerar, pessoal, então destrói tudo, a região onde é que vai tirar, certo? Assim como todos os adubos provenientes de mineração, né? Então a ideia é a gente não ser dependente desses adubos, mas no início, quando a gente chega num terreno assim, que é, ó, o nosso terreno é assim, ó, é só capim seco e algumas árvores espaçadas, umas guerreiras aqui do cerrado, a gente precisa sim de adubação para ter um sistema vigoroso igual esse aqui, bonito. Então a gente aduba no início, por exemplo, se a gente vai usar muito esterco na banana, por exemplo, que é uma espécie muito exigente no começo, mas com o tempo, o feijão de porco aqui vai disponibilizando o nitrogênio que a gente precisa. A gente não precisa mais botar esterco. Aí talvez a gente tenha que colocar um gesso para dar uma força ali no potássio, uma outra coisa. Mas com o tempo a gente não vai precisar de mais nenhum insumo com a melhoria desse ambiente. Mas no começo, vocês podem ver em relação às áreas antigas, faz muita diferença.
E às vezes um eucalipto desse que cresce muito mais é o material que falta para a gente manter o solo bem coberto e fazer a nossa transformação do ambiente aí de área degradada para floresta, mata fechada, certo? Então, pessoal, dentro de uma propriedade assim de rural, a gente precisa de muitas habilidades, né? A gente precisa saber vender, a gente precisa saber gerir pessoas, a gente precisa saber de contabilidade de custos para a gente poder transformar esse negócio em viável. Então, se você, assim como eu, não às vezes não tem tanta habilidade na parte braçal, né? Eu, eu hoje em dia sou responsável aqui pelas podas, né? Em cima das árvores, mas na parte de enxada e tudo mais eu faço, tento fazer, mas eu não faço a mesma eficiência que uma pessoa que nasceu nesse ambiente, né? Mas tudo bem, né? Aí eu sou contador de formação, você tem a habilidade de gerir melhor do que muita gente, né? Então são diversas habilidades, não desanimem por isso, tá? Às vezes o seu papel está na gestão do negócio, seu papel está na venda dos produtos, seu papel está no marketing, tem gente que é muito bom de marketing. Você vai fazer só a poda, você vai fazer só o plantio, você. Então são diversas funções aí. Tente se aliar a pessoas honestas e pessoas dedicadas no seu negócio. Valorize essas pessoas, que com certeza o seu plantio vai ser um sucesso, certo? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.